Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vasco, cara. Infelizmente, até agora, nada do dinheiro integral da 777 Partners cair na conta do Vasco. Os valores do aporte financeiro não caíram integralmente ainda na conta do Vasco. Isso já está causando uma grande preocupação dentro do nosso clube. Vamos falar bastante desse assunto, o que está acontecendo dentro do Vasco, quanto que o Vasco já recebeu da empresa norte-americana. Também vamos falar aqui de reforço. O Souza já está treinando no CT do Vasco, muito possivelmente deverá ser reforço para a próxima temporada. Também vamos falar de um lateral que, de acordo com o jornalista, chama a atenção do Vasco, pode ser reforço para a próxima temporada. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Também onde você vai poder assistir o jogo de amanhã contra o São Paulo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, ontem foi meio que o ultimato aí para a 777 Partners pagar o valor integral do aporte financeiro ao Vasco. Porém, isso não aconteceu, né? De acordo com as informações, a empresa pagou cerca de 35% apenas desse aporte financeiro de 120 milhões de reais. De acordo com a reportagem trazida hoje pelo Globoesporte.com, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, passou a quinta-feira com o Carlos Osório, vice-presidente geral aí do Vasco, e manteve contatos ao longo de toda a quinta-feira. Na pauta, é claro, o atraso aí do pagamento no novo aporte de 120 milhões de reais, valores aí devidos pela empresa norte-americana sem os juros. Ontem a diretoria do Vasco analisou diversos cenários e procurou informações com o diretor-geral da SAF, o Lúcio Barbosa, já que ele era ex-diretor financeiro, era ponte oficial com os investidores americanos e mantinham contatos aí com o Nicolas Maia, executivo aí da 777 Partners. De acordo com as informações, o clima dentro do Vasco era de apreensão, surpresa e desapontamento com o atraso do pagamento. A primeira comunicação de pagamento, de acordo com os dirigentes, só pintou depois das 19 horas da noite ontem, mas nem as informações de que o dinheiro estava a caminho deixou os ânimos mais calmos, de acordo com as informações do Globo Esporte. A direção acionou advogados para avaliar o caso de recuperação societária prevista sob inadimplência. À noite, a diretoria do Vasco recebeu a informação que havia recebido cerca de 7 milhões e 800 mil dólares, aproximadamente 40 milhões de reais, do total de mais de 120 milhões previstos para o aporte de 2023. Ainda assim, a parceria está inadimplente. O contrato tratava de um cumprimento integral do pagamento, não parcial, e o Vasco pode acionar a cláusula de contrato para retomar o controle de futebol. A diretoria do Vasco ainda espera o complemento da verba no início desta sexta-feira. Há diversos pagamentos em atraso com clubes brasileiros e fora do Brasil, devido aí contratações de jogadores. Devido aí a uma cláusula para o Vasco retomar o controle de futebol, custaria somente R$1.000 ao nosso clube, valor simbólico colocado aí no contrato. A 777 Partners foi procurada pela reportagem do Globo Esporte, mas não se pronunciou sobre o atraso. O segundo aporte seria de 120 milhões de reais, no entanto, houve adiantamento de cerca de 30 milhões de reais na janela de transferências que serão descontados. Sobre esses valores, há divergências entre o informado pela SAF e pelo clube, que trata como apenas 15 milhões antecipados, né? O Vasco fala que foi 15 milhões de reais que a 777 Partners antecipou para o Vasco. Há também juros a serem acrescentados, uma vez que o depósito não foi feito no prazo inicial, que era no dia 7 de setembro. Esse atraso aí está comprometendo várias coisas dentro do Vasco. Com a expectativa de receber em setembro, a SAF chegou a entrar em contato com alguns clubes credores com a promessa de realizar o pagamento no mês passado, mas não transferiu o dinheiro e nem deu um novo prazo. A expectativa é que com um novo aporte essa situação seja normalizada. Nos últimos meses, o Lille da França, o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã acionaram a FIFA por causa de dívidas pelo goleiro Léo Jardim, que estava no Lille, Pulma Rodrigues, que estava no Nacional, e Manuel Capasso, no Atlético Tucumã. O Vasco já sofreu o transfer ban da FIFA e está impossibilitado de realizar novas contratações até que seja feito o pagamento a esses clubes. O Vasco também ainda não quitou as compras de atletas junto a equipes brasileiras, como aí o Lucas Piton e o Jair, que estavam aí no Corinthians e Atlético Mineiro, respectivamente. Depois de algumas tentativas de contato com a diretoria do Vasco, o Atlético Mineiro resolveu entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para a cobrança do atraso. A compra do Jair custou cerca de 13 milhões de reais ao Vasco,
mas o Vasco pagou apenas a primeira parcela. Infelizmente, esse atraso aí está comprometendo em muito o nosso clube, né? Vamos aguardar ver se hoje a empresa norte-americana vai depositar o restante do aporte financeiro. Caso isso não aconteça, muito possivelmente o Vasco tentará retomar o futebol e voltará a ter o controle total do nosso clube aí no meio de futebol, né? Porque infelizmente os caras não estão cumprindo um acordo e estão comprando vários clubes aí ao redor do mundo, né? A gente viu aí o Everton da Inglaterra podendo ser mais uma aquisição da empresa norte-americana e até agora o Vasco sequer recebeu o que foi prometido. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha que a CSS7 Partners é uma furada, é um barco furado, ou se você acha que os caras ainda vão depositar essa grana pro Vasco. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O jogo de amanhã do Vasco contra o São Paulo em São Januário só terá transmissão do Premier Clubes. A partida será às 6h30 da noite. Jogo muito importante para o Vasco. Em caso de vitória, dependendo de uma combinação de resultados, o Vasco estará fora de novo da zona do rebaixamento. Ressaltar que vamos ter jogos importantes, entre eles Goiás e Bahia. Confronto direto aí na tabela que o Vasco tem que ficar de olho. O melhor cenário para o Vasco com certeza seria o empate entre essas duas equipes que vão jogar em Goiânia. Se o Goiás jogar da maneira que jogou contra o Botafogo, vai ganhar do Bahia, cara. Infelizmente é um resultado horroroso pro Vasco com a vitória do Goiás amanhã, mas eu tô vendo o Goiás muito mais tímido que o Bahia e o Vasco vai ter que fazer o seu papel de casa, meu amigo. Não tem escolha, tem que começar a vencer os seus jogos aí, dentro e fora de casa. Aquele jogo contra o Santos foi um balde de água fria no torcedor vascaíno que estava esperançoso que o Vasco iria ter condições de vencer o Santos, era muito mais time que o Santos, mas eu não sei o que aconteceu com os jogadores, deu um apagão total no time do Vasco, o Vasco desorganizou totalmente, e se jogar dessa maneira contra o São Paulo, vai perder o jogo e vai perder os jogos seguintes, porque tá faltando concentração nos minutos finais do primeiro tempo e o Vasco tá levando muito gol no fim do primeiro tempo. Isso não pode acontecer. Jogadores estão muito dispersos. Alguns jogadores do Vasco não têm a mínima condição de ser titular da nossa equipe. Caso do lateral direito, Puma Rodrigues, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. É muito para ele vestir a camisa do Vasco. E a gente espera que amanhã a postura do Vasco seja totalmente diferente do que foi aquela humilhação que o Vasco passou lá na Vila Belmiro. Esperamos que desconte a raiva no São Paulo e que consiga esses 3 pontos importantíssimos amanhã. A expectativa é que o Vasco entre em campo amanhã com o Léo Jardim. A gente não sabe quem será o lateral direito, se vai ser o Pumita Rodrigues ou se vai ter alguma improvisação ali, ou até mesmo uma surpresa, o Paulo Henrique sendo titular na equipe. Até agora o torcedor não sabe quem será o lateral direito, mas vamos deixar o Puma Rodrigues aí confirmado no time titular, porque ainda não sei se o Robson Bambu tá 100% para voltar aí a jogar na lateral direita. A zaga, certeza mesmo é que não vamos ter o Medel, que foi expulso no jogo contra o Santos, e vamos ter o Maicon jogando ao lado do Léo Pelé, que tá muito mal mesmo o Léo Pelé jogando de zagueiro. A lateral esquerda, Lucas Piton. Meio campo aí possivelmente com o Zé Gabriel, Paulinho Paula, Praxedes. Talvez aí, quem sabe, tenhamos o Payet voltando ao time titular e à frente Peck e Verrete. Esse é o provável Vasco, caso não jogue o Payet, pode ser que, quem sabe, o Marlon Gomes ganhe uma oportunidade no time titular do Vasco. Deixe nos comentários se você faria alteração nesse time, quem para você deveria ser titular no jogo de amanhã contra o São Paulo. Bom, e para fechar, vamos dar um girão no mercado da bola, né? Como eu falei, o Vasco caiu no transfer ban da FIFA, não pode contratar jogadores a menos que pague esse valor aí aos clubes, os valores atrasados que o Vasco está devendo ao Lille da França, ao Nacional do Uruguai e também ao Atlético Tucumã. Mas mesmo assim ainda temos notícias referentes a jogadores que podem vir para o Vasco no ano que vem. O primeiro deles é o Souza. O Souza é um jogador que já está livre no mercado. Nessa semana ele deu entrevista, falou que quer voltar a jogar no Vasco. Segundo informações, ele já está treinando no CT do Vasco. Muito possivelmente deverá acontecer a contratação do Souza para a próxima temporada. As informações confirmam que ele teria sido já operado por um médico do Vasco e que já está sim fazendo os tratamentos no CT do nosso clube e que já deseja ficar em definitivo e jogar no Vasco a partir do ano que vem. Isso só será confirmado assim que o Souza se recuperar. Eu acredito que o Vasco ainda não irá fechar contrato com o jogador, com ele se recuperando de lesão. Outro reforço que pode pintar no Vasco, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, é um lateral esquerdo que está no San Lourenço, lá da Argentina. Acompanhe agora o que disse o Jorge Nicola a respeito desse possível reforço do Vasco. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Malcom Braida. Já ouviu falar? Lateral esquerdo de 26 anos de idade, ótima fase com a camisa do San Lourenço. Tive a oportunidade de acompanhar a equipe argentina em jogos no Paramount Plus, estou transmitindo jogos por lá. Deixou muita boa impressão. Lateral de qualidade, habilidade, velocidade, ultrapassagem. Tipo do cara que se encaixaria bem em qualquer clube do futebol brasileiro. Como é que o nome dele surge no Vasco da Gama? O Braida tem contrato com o San Lourenço só até dezembro de 2024.
hoje avaliado em 4 milhões de dólares. Se o São Lourenço não conseguir renovar o contrato do Braida, certamente na virada do ano esse valor já vai ser menor, até porque o São Lourenço vai passar a correr enorme risco de perder o jogador de graça. E de acordo com a imprensa argentina, o Vasco e o Santos Laguna do México têm a intenção de contratá-lo. Chegaram a divulgar aqui no Brasil, o pessoal do Bola VIP, que o Braida é meio campista. Ele é lateral esquerdo e em algumas poucas partidas da temporada foi improvisado na função de meia, tá? Mas é jogador de lateral esquerda, se fosse contratado certamente seria para brigar com o Lucas Piton pela posição. Salário de algo na casa dos 250 mil reais por mês, confesso que me assustei, achei o valor extremamente alto. O ponto é, como acreditar que a 777 vai fazer um investimento alto para contratar o Braida, se ela tem uma série de pendências referentes a contratações dessa temporada, que inclusive causaram um transfer ban, que é aquela punição imposta pela FIFA, e que impede o Vasco de contratar jogadores. A promessa, será feito o depósito de 120 milhões, essa grana estava combinada para cair no mês passado. Se essa grana de fato for regularizada, aí sim o Vasco vai tentar fazer a quitação das suas dívidas com clubes brasileiros e também com jogadores e empresários. Pois é, vamos aguardar ver se o Vasco vai finalizar aí, quem sabe, as contratações desses dois jogadores. O Souza, eu acredito que está um passo à frente para ser contratado. Eu acredito que ele deverá ser um dos primeiros reforços para a próxima temporada, já que meses atrás o Paulo Brax confirmou o interesse no jogador, que gostaria sim que ele vestisse a camisa do Vasco. Porém, ele tinha contrato ainda com um clube da China e agora volta uma oportunidade aí muito clara para ele voltar para o Vasco. Eu acho que agora sim o Souza deverá ser reforço do Vasco, a menos que o Vasco mude de ideia ou que o jogador prefira voltar a jogar na Turquia, como ele sempre faz, né? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa situação desses dois jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.